Obrigado, pastor Darcy. Para mim é uma alegria estar aqui. De fato, os meus filhos ficaram com os meus pais e com a minha irmã, e aí logo pela manhã nós ligamos para saber como é que tinha sido a noite, né? E de fato não tinha sido muito boa, né? Porque o Tito dormiu às 10h30, a Rebeca às 11h30 e o João foi 00:30. Só que o João tem 3 anos e 10 meses, ou seja, hoje eles já acordaram 6h30 da manhã. Eu não sei como os avós e a tia ficarão ao longo do dia, né? Porque vai ser bastante caótico. Vão. Meu pai vai precisar de repouso absoluto por alguns dias. Para mim é uma alegria estar com vocês nessa manhã, mas em todo o final de semana, voltar à Vila Mariana, uma igreja que eu tenho um carinho próprio desde a vinda do pastor Darcy para ser o pastor titular dessa igreja. Acho que, não sei quantos sabem, ele eu não sei se lembra, mas ele foi a pessoa que cuidou de todo o meu processo de ordenação ao ministério pastoral, do meu concílio. Ele foi o presidente do meu concílio junto com os pastores que à época estavam com ele. Isso vai fazer 15 anos agora em dezembro. Faz 15 anos que isso aconteceu. E aí eu fui ordenado no dia 11/12/2010. Então é 11/12/10, para eu nunca esquecer, certo? E passado 3 semanas da ordenação, ele me convidou para pregar na igreja de Vila Mariana, num domingo pela manhã, logo depois do Natal. E ele me deu a primeira gravata que eu precisava para poder pregar, porque até então eu não tinha gravata para pregar. E a gente vem caminhando com vocês, tanto hoje, pastor Bruno, pastora Darley, pastor Darcy, são professores tanto do PAT quanto do Nutra, respectivamente, e têm desenvolvido um ministério conosco bastante importante ali, e pessoas são alcançadas pela generosidade de vocês também, igreja, liberarem os pastores de vocês para irem até Pedras Vivas e ministrarem conosco. Pastor Darcy indo a Macaé também, ano que vem não tem, mas 27 tem, viu, Darcy? Para ministrar lá. Então é uma grande alegria estar de volta à Vila Mariana e poder compartilhar com os irmãos da palavra. Como nós teremos 3 mensagens, hoje, manhã, noite e amanhã pela manhã, eu não trabalharei um tema único por mensagem, eu trabalharei um tema em todas as mensagens. Então vocês me acompanharão no desenvolvimento da ideia ao longo dessas 3 mensagens. Eu quero começar a minha reflexão aqui, citando C.S. Lewis num livro chamado Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. E se você não leu, você deve ler este livro. E se você ler este livro, você deve ler com bastante atenção, porque talvez você se confunda com as personagens que ele apresenta. O grande inimigo não é quem você imagina, por exemplo, né? Justamente porque o livro trata de um demônio ensinando um pequeno demoninho a tentar cristãos recém-convertidos. Então, quem é o inimigo do demônio? O próprio Deus. Então, você sempre verá Deus sendo tratado como inimigo na literatura. C.S. Lewis disse que o personagem ficou maior do que ele gostaria e ele nunca conseguiu voltar e escrever cartas de Deus ao seu anjo não caído, né? Então ficou somente Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Essa citação está na página 13 da versão que a Martins Fontes publicou há muitos anos. Hoje está tudo com a Thomas Nelson. Ele diz assim: quando 2 humanos vivem juntos por muitos anos, é bem comum que cada um tenha um tom de voz ou uma expressão facial que sejam quase insuportáveis para o outro. Acho que ninguém se identifica aqui, né? O demônio dizendo ao pequeno demônio: aproveite disso. Faça-o prestar muita atenção naquela sobrancelha erguida de mãe, maneirismo que ele aprendeu a detestar já no berço, e deixe-o pensar no quanto isso o irrita. Deixe-o supor que ela sabe o quanto isso é irritante e que faz apenas para irritá-lo. Se você souber fazer o seu trabalho direitinho, ele não notará quão improvável é essa suposição. E claro, nunca o deixe suspeitar de que ele também tem tons de voz e expressões que igualmente a irritam. Como ele não pode ver ou ouvir a si mesmo, será fácil.
Em meios civilizados, o ódio na vida doméstica costuma se expressar quando se dizem coisas que parecem bastante inofensivas quando escritas. As palavras não são inofensivas, mas que, ditas em determinado tom de voz ou em determinado momento, são como um soco no rosto. Para manter esse jogo em andamento, você e Gamolásio, o outro demônio, devem fazer de tudo para que os dois tolos tenham 2 pesos e 2 medidas. O seu paciente deverá exigir que todas as suas frases sejam tomadas pelo seu valor literal, julgadas apenas pelas palavras utilizadas, ao mesmo tempo que julga e interpreta todas as frases da mãe com uma sensibilidade exagerada em relação ao tom, ao contexto e à intenção. Ela deverá ser encorajada a fazer o mesmo. Assim, depois de cada briga, cada um pode ir para um lado convencido ou quase convencido que é inocente. Eu não sei o quanto você se identifica com as palavras de C.S. Lewis descrevendo conflito dentro de um lar por meio de palavras, através da comunicação. Se há um modo que nós comumente ferimos o nosso cônjuge e aqueles que convivem conosco dentro do lar, este modo bastante ferino são as palavras. Nós julgamos que nossas palavras, como ele mesmo diz, são inofensivas e elas não são. Palavras têm sentido, palavras têm contexto, palavras têm intensidade. Uma coisa é você dizer algo num jogo de futebol, outra coisa é você dizer aquele mesmo algo na sala da sua casa. Uma coisa é você lidar com uma repreensão diante de uma falta cometida, outra coisa é você lidar com uma repreensão quando falta não houve. Cada um dos contextos é bastante importante. E nós muitas vezes, por convivermos demasiadamente com o nosso cônjuge, podemos ao longo dos anos perder de vista a importância de uma comunicação que seja adequada, de uma comunicação que seja bíblica. E através de palavras, ao invés de usarmos palavras que sejam doces e que tragam cura para o coração do nosso cônjuge, as nossas palavras serão de fato fonte de conflito, fonte de confusão. E o meu desejo ao longo dessas 3 mensagens é olhar para a comunicação e para a resolução de conflitos por uma perspectiva bíblica. De que modo tanto nossas palavras comunicam algo, como nossas palavras poderão ser remédio para as nossas dificuldades, dilemas, diferenças e conflitos que possam vir a existir. Por isso eu convido você a ficar bastante atento nessa hora, mais ou menos, certo, Darcy? Que nós teremos aqui para pensar. Quando eu pensar ou falar sobre língua aqui com vocês, eu quero que você pense sobre comunicação. E pensar comunicação não é somente pensar sobre a fala, mas sobre toda e qualquer interação interpessoal. No nível mais evidente é o tratar da fala, é o tratar da palavra, mas há um tipo de comunicação que não é necessariamente verbal. E todo mundo aqui é de São Paulo. E todo mundo aqui convive bem, vocês moram ou congregam em Vila Mariana. E um dos meios de você chegar na sua igreja é por metrô. E você já deve ter percebido que metrô tem uma comunicação não verbal implícita. Se você sai do metrô às 6 horas da tarde, na Praça da Sé, você tem um caminho que você deve seguir. E todo mundo vai, como que em manada, para o mesmo caminho. Tem alguma placa indicando isso? Alguém te disse que era para aquela direção que você deveria ir? E você nota que do sentido oposto vem outra manada, que também não tem placa. Ninguém procurou informá-lo que era aquele caminho. E todos seguem em sentido contrário ao teu. E todos chegam tanto aos trens quanto às saídas, sem necessariamente haver uma placa específica indicando que era este o trajeto que você deveria seguir. Você simplesmente segue o fluxo. Tudo isso me diz que há comunicação no direcionamento, na dinâmica da caminhada dentro do metrô. De certa forma, tudo é um pouco semiótico, tudo comunica.
As coisas não são tão isentas ou neutras quando nós pensamos nelas de maneira objetiva. Quando eu me coloco de determinada forma, em determinado lugar, aquilo comunica. Quando eu me coloco de outra forma, em outro lugar, comunica de modo diferente. E eu e você constantemente comunicamos aos nossos cônjuges sem que necessariamente abramos as nossas bocas. Você já deve ter tido aquele momento que você chegou em casa e a sua esposa estava, homem, em algum lugar e ela não veio te cumprimentar como comumente ela te cumprimenta. E você intimamente pensou consigo, alguma coisa aconteceu. Mas ela não falou nada. Mas um processo interno começou a trabalhar na sua mente para que você interpretasse aquela mudança de comportamento que ela teve ao longo do dia. E você começa a perguntar, será que eu fiz alguma coisa? Será que o dia dela não foi bom? O que será que aconteceu para que ela não respondesse da maneira como ela sempre responde quando eu chego em casa? O mesmo ocorre no inverso. Quando o marido chega e não atualmente vai à esposa, que era a sua prática. Ela começa a perguntar, será que o dia foi bom? Eu errei? Será que ele foi mandado embora? Será que teve algum problema sério que ele não quer compartilhar comigo? E a nossa cabeça começa a interpretar fatos que não são verbalmente comunicados, mas que são comunicados por meio do contexto em que estamos, porque nós comunicamos de inúmeras maneiras. Inúmeras maneiras. E vocês sabem bem o que eu quero dizer aqui. Cada um de vocês, se eu abrisse, eu não vou abrir, fique tranquilo. Para compartilhar situações onde isso aconteceu, você teria. Você teria. Há uma experiência minha e da Lud no nosso, 5º mês de casamento. Né? Aquele momento que você está maduro no casamento. Né? Você já aprendeu as coisas, de como tudo funciona. E aí eu estava em casa e era um domingo à tarde e eu ia pregar no domingo à noite. E eu ia usar uma camisa. Né? E na casa dos meus pais, minha mãe passava todas as camisas e deixava todas as camisas passadas já no armário. E a Lud tinha, mas eu não sabia, por hábito, passar a camisa que ela iria usar, para que a camisa estivesse impecável. Há algum problema nisso? São maneiras diferentes de lidar com a camisa. Olha que importante aquilo que nós estamos discutindo aqui. Tá? E aí eu terminei meu banho, ela foi tomar banho, e eu abri a minha, o nome, guarda-roupa. Obrigado. É que a gente não tinha guarda-roupa, a gente usava um arara. Bem casado não tem guarda-roupa. Também não tiveram? Tinha uma arara. E aí quando eu olhei, falei, cadê a camisa? Maduro que era, cheguei para minha esposa tomando banho e perguntei o que para ela? Mas num tom amigável, concorda comigo? Absolutamente manso, tranquilo e sereno, expressando o fruto do Espírito. E ela falou, é só passar. Como assim? É só passar? Até 5 meses atrás, as camisas estavam onde? No armário, passadas para eu usar. Como agora, antes do culto, eu vou ter que passar a camisa? As palavras foram poucas. As palavras foram, onde está a minha camisa? E é só passar. Mas todo o contexto e todas as minhas preconcepções acerca de camisa se fizeram presentes naquele momento específico do meu casamento. E no momento posterior eu tive que procurá-la e dizer, me perdoe, porque a maneira pecaminosa como eu tratei você por causa de uma camisa reflete o quanto a minha comunicação precisa ser aprimorada para que o nosso casamento se desenvolva. Porque se eu disposto estou a lidar desta forma com algo pequeno, quanto mais quando for algo relevante. Relevante. E eu preciso entender estes processos de comunicação, de fala, de linguagem. Por isso que eu vou usar língua aqui, comunicação,
de maneira absolutamente intercambiável. Quero que você pense em todos os termos relacionados a isso, língua, fala, voz, e eu estou tratando de maneira intercambiável, porque eu estou olhando esse contexto comunicativo que eu e você temos quando construímos um casamento. E uma primeira verdade, quando eu comecei a refletir mais sobre isso, é que esta comunicação, toda e qualquer comunicação, é dádiva divina. Deus escolheu se comunicar com a sua criação e deu à sua criação a capacidade de se comunicar. Não é que a comunicação ela é pecaminosa em si. Pelo contrário, a comunicação ela é dádiva divina. Porque é a maneira como Deus mesmo escolheu para se relacionar conosco. Deus, desde o início da revelação dele, ele fala. Abram comigo em Gênesis capítulo 1. Eu fiquei surpreso quando eu, anos atrás, lidando um pouco sobre isso, comecei a reparar essa sequência de atos de fala divino. No capítulo 1, são 11 as oportunidades onde Deus fala. Gênesis 1:3. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Se você vai para o... Eu não vou ler tudo, vocês vão só acompanhar as minhas citações. 1:6, disse Deus. 1:9, disse Deus. 1:11, disse Deus. 1:14, disse também Deus. 1:20, disse Deus. 1:22, 1:24, 1:26, 1:28, 1:29. Em todo o primeiro capítulo da Escritura, da abertura da revelação divina, além da própria revelação, que é ato comunicativo, nós temos Deus falando. E se eu prejulgo que a fala em si é pecaminosa, eu tenho um problema com o próprio caráter divino, porque Ele fala. E Ele fala santa e corretamente. Ele fala de modo a que todos ao seu redor entendam. Então o problema não está na fala. Eu devo falar. Eu devo me comunicar. Eu devo expressar aquilo que penso de maneira adequada e correta. O problema não é a fala. O problema não é a comunicação. Isso é tão forte, versos 27 e 28, de modo específico, que Deus criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e disse... Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. É interessante porque agora esse ato comunicativo divino, ele é tratado diretamente com um primeiro casal. E esse primeiro casal entende as palavras de Deus. Então não é só que ele fala de modo que a sua criatura compreende perfeitamente a sua fala. E eu tenho que, de algum modo, pensar que a minha fala, a minha comunicação, ela precisa primeiro existir. E segundo, ser uma que o meu cônjuge, a outra pessoa, seja plenamente capaz de entender. Porque é o que Deus está conosco fazendo. Sendo nós indivíduos que dotados da imagem e semelhança dele, somos capazes de compreender aquilo que ele fala, nós podemos obedecê-lo em integridade. Olha o verso 16 do capítulo 2. Disse Deus e deu-lhe esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Se Deus não se comunicasse com clareza, como é que ele poderia lidar com a integridade necessária que decorre da obediência desse mandamento? Meu pai tem uma frase que eu gosto muito, né? Comunicação não é aquilo que eu falo, mas é aquilo que o outro entende. Deus falava corretamente e falava de tal forma que o outro era capaz de compreender corretamente. E a pergunta que nós devemos nos fazer é: como o meu processo de comunicação se dá? Como com o meu cônjuge eu lido com os meus atos de fala? Eu sou alguém que me comunico com clareza.
e tento não só dizer, mas ser compreensivo para o outro. Eu descobri com a questão da camisa que eu precisava aprender a lidar com os termos nos termos que a Lud também compreendia. Porque eu e ela temos compreensões de elementos da vida que são distintos. E ela precisa entender o que eu penso e eu preciso entender o que ela pensa. Por isso, às vezes, eu vou usar de recursos como: você entendeu o que eu quis dizer? Ficou dúvida na minha fala? É claro para você o que eu quis comunicar? Porque para Deus não havia esse problema, mas para mim há. Então o problema da comunicação não está na fala. O problema da comunicação está em algum outro lugar. E está no capítulo 3 de Gênesis bastante bem descrito, porque quando nós vemos a serpente falando, verso 1, nós já vemos que ela distorce a fala divina. É assim que Deus disse? E muitas vezes no nosso lar, nós somos como a serpente. Nós pegamos a fala do nosso cônjuge e fazemos o que com ela? Mudamos, recortamos, falamos o que é adequado para o nosso próprio interesse. De novo, o problema não é a fala, o problema não é a comunicação, mas os efeitos que o pecado traz sobre a fala e sobre a comunicação. Porque a serpente já sofre os efeitos do pecado. E sobre os efeitos do pecado, ela pega as palavras de Deus que eram corretas, santas e puras e usa distorcidamente a seu favor. Foi assim que Deus disse? Foi assim que Deus disse? E ao dizer desta forma, ela inverte o mandamento: não comereis de toda árvore do jardim? Sendo que a ordem era qual? Coma de toda árvore do jardim. Coma de toda árvore do jardim. Não coma de qual? De uma árvore do jardim. E o ato de comunicação divino foi tão perfeito que a mulher é capaz de reproduzir o quê? Toda a resposta. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis nem tocareis nele para que não morrais. Eu não vou entrar no mérito se esse tocar nela aqui deve ser debatido. Tá? Há debate sobre isso. E há debate sobre quase tudo, né? Mas há debate sobre isso. Mas a mulher tinha compreendido o mandamento. Deus havia dado isso ao homem, o homem tinha transmitido isso para a mulher, e a mulher está comunicando corretamente à serpente aquilo que Deus havia dito. Então, o jogo do telefone sem fio não é verdadeiro. Porque o jogo do telefone sem fio tenta mostrar que toda comunicação é falha, correto? É errado. Ele é falho por essência. Porque se todo ato comunicativo fosse falho, nenhum de vocês aqui compreenderia nada do que eu estou dizendo. Alguns talvez não compreendam, mas o problema não é de vocês, o problema é meu. Mas a totalidade, que é o que o jogo tenta mostrar, isso está errado. O que falha a comunicação não é outra coisa senão o pecado em nós, os efeitos do pecado em nossa vida. Como efeitos desse pecado, você tem no versículo, a partir do versículo 8, todo um processo de justificação. Quando ouviram a voz do Senhor Deus. É interessante que o autor bíblico trata quando ouviram a voz. Ou seja, Deus entrou no jardim como? Falando. Porque é isso que ele faz, ele se comunica conosco. Quando eles ouviram a voz, o que eles fizeram? Se esconderam da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou ao Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Eu já sei quando os meus filhos fizeram coisa errada. É relativamente simples. Eu chego em casa e digo: Rebeca,
e o silêncio impera. Porque se há silêncio da parte dela quando eu a chamo, é porque ela não quer que eu descubra algo que ela está fazendo. Se eu chego, Tito, João, o silêncio vem, eles reproduzem o primeiro casal no jardim. Não que eu seja Deus, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. E é muito mais difícil extrair deles, dos meus filhos, o que se passa no coração deles, porque eles decidiram se silenciar, se calar. Eles decidiram fugir. Agora, reproduza isso para o seu casamento. Essa semana eu tive um aconselhamento bastante triste, eu falava para a Lud disso. Um casal que no ano de 2020, pandemia, em casa, por circunstância, ficou 8 meses sem se falar. Dentro de casa, 8 meses sem se falar. Quando havia comunicação, era para aquilo que era fundamental. Vamos comer. Precisa ir ao mercado. 8 meses. Sabe o que eles perceberam? Que tinha um problema. O que eu quero dizer? Quando a tua comunicação com o teu cônjuge não se dá, certamente há um problema, porque há alguém se escusando, se escondendo, fugindo da voz que chama para descobrir o problema. Eu não devo ter um casamento construído à parte de um processo intenso de fala, de reflexão mútua e conjunta. Porque se eu me afasto do meu cônjuge, eu reproduzo o que o primeiro casal tem feito. Ao ouvir a voz de Deus, eles fugiram da presença de Deus. Ficaram em silêncio. Quando questionados objetivamente, então eles respondem à pergunta: onde estás? Onde estás? Ao que respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? O filho sempre diz o que fez de errado antes do pai perguntar o erro que cometeu, certo? E aí, filho, tudo bem? É mais ou menos, hoje a professora disse... Ontem eu fui buscar o Tito na escola. Cheguei na escola. Ele desceu a rampa assim, mais cabisbaixo. Chegou em mim, se encostou em mim, me deu a lancheira. Eu falei: tudo bem, Tito? Ele: tudo bem? Veio a Rebeca, pulando, saltitando. E aí, filha, tudo bem, pai? Fiz isso. E o Tito? Eu nem perguntei. Eu só perguntei se estava tudo bem. E ele já me disse tudo. Chegando em casa, trocaram de roupa, falei: vem aqui no quarto do papai, no escritório, vamos conversar. Conta pro papai o que aconteceu. E aí ele conta o que aconteceu. Eu não preciso necessariamente saber, porque ele vai me dizer. Mas eu preciso, para isso, interagir e conversar. O mesmo se dá com o casamento. Se eu quero cultivar o meu casamento e crescer no meu casamento, eu preciso estar disposto a reproduzir essa dinâmica de fala e resposta adequada, perfeita e correta que Deus tinha antes da queda. E não reproduzir aquilo que está presente no capítulo 3, de fala e silêncio. De falas e respostas somente por meios de questionamento. De falas e respostas que são evasivas, furtivas. Que são fugas para não se tratar do problema. Uma autodefesa. Uma acusação. Foi a esposa, a mulher que tu me deste. Foi a serpente. Nunca o problema é de quem? Meu. O que decorre disso é conflito.
Problemas de comunicação levarão a problemas e conflitos de relacionamento. Problemas de comunicação levarão a problemas e conflitos de relacionamento. Essa breve introdução nos faz olhar a comunicação por duas perspectivas. A primeira perspectiva é que a comunicação é dádiva divina. A segunda perspectiva é que a comunicação sofre os efeitos do pecado. Por isso que agora, com isso em mente, eu posso olhar para textos mais específicos para tratar sobre a comunicação. Mas eu queria que você já estivesse trabalhando o seu exercício de como anda a minha comunicação no casamento. Quanto tempo eu gasto com a minha esposa, com o meu marido, conversando sobre a vida? Eu não estou dizendo para perguntar as perguntas do Adarley, né? Filósofo, assim. Qual o propósito da vida? O que é a vida? Vida. Não é nesse sentido. Mas sabe aquela coisa do cotidiano, da rotina, do interessar-se pelo outro e como você vive, como está o seu dia, se a esposa fica em casa, como foi o dia com as crianças, o que você tem observado nos filhos, o que você tem lutado no seu coração, a esposa de igual modo com o marido, como foi o seu dia, e você vai crescendo nisso, colocando sonhos, expectativas, desejos, anseios, partilhando a vida de amizade, comunhão. Eu quero que você vá pensando nisso. O Bruno e Darcy disseram, aproveitem o tempo aqui para conversar com pessoas que vocês não conversam. Eu tenho jovens na minha igreja que são exímios conversadores no WhatsApp. Exímios. Eu tiro tudo deles no WhatsApp. Eu não tiro nada deles pessoalmente. Tem algo que o relacionamento pessoal, estar com a pessoa, é muito mais difícil. Eu olho você, eu vejo os seus olhos, eu vejo as suas respostas, eu vejo as suas reações. Eu vejo a sua mudança de fisionomia diante de uma colocação. Eu vejo o desconforto com algo dito. No WhatsApp eu não vejo nada disso. Eu ponho uma carinha, um emoji, alguma coisa que tergiversa, que muda o tópico da questão. Pessoalmente não dá. Então aproveite o tempo do acampamento para isso, do retiro para isso. Desse momento para você sentar e conversar intensamente com o seu cônjuge. Para olharmos mais especificamente, eu quero abrir com você num texto que está em Lucas capítulo 6. E é um ensino de Jesus sobre a fala, bastante conhecido de todos nós. E eu quero voltar para esses textos conhecidos. Textos conhecidos são bons de serem relembrados, porque justamente por serem conhecidos, nós nos esquecemos dele. Eu já sei. Você sabe qual é o índice de afogamento de pessoas que não sabem nadar? 0. E o índice de afogamento de pessoas que sabem nadar muito bem? Alto. Essa semana, um russo, no Chipre, bateu o recorde mundial de mergulho autônomo. 126 metros de profundidade. Cris, eu não sei o que acontece com o pulmão desse cara. 4 minutos e 32 segundos em apneia. Sem nada. Ele vai, desce, puxa o cordãozinho do 126 para ter o registro e ele volta. Pô, incrível. Esse cara vai morrer. Nadando. Por quê? Porque ele acha que ele sabe. É a gente lendo o texto que a gente conhece. A gente morre neles. Porque a gente acha que a gente conhece. Em Lucas capítulo 6, versículo 17, tem um texto que convencionou se chamar de discurso da planura. E a estrutura dele, que decorre todo o capítulo 6, é muito semelhante ao Sermão da Montanha. Há autores que consideram ambos os discursos paralelos, há autores que são discursos ditos em momentos distintos. Esse não é o momento para discutirmos isso. Você pergunta para o pastor Darcy, para o pastor Bruno, qual é a visão deles acerca disso. Mas há um fato bastante ilustrativo aqui nesse sermão, que começa a partir do versículo 17, que está ali no versículo 43. E o texto diz assim:
Não há árvore boa que dê fruto mau, nem tampouco há árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. E essa história é uma história simples, de criança. Se houvesse uma EBF, nós contaríamos ela para os nossos pequenos. O que uma árvore boa produz? Bom fruto. E uma árvore má, o que produz? Fruto mau. O que uma figueira produz? Figo. E o que uma videira produz? Uva. Tão simples quanto isso, não? Tão simples quanto isso. É infantil. É infantil. Olha a conclusão de Jesus no 45. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro tira o mal. Assim como a videira produz uva, a figueira produz figo, o homem bom produz o bem, o homem mau produz o mal. A boca fala do que está cheio. Nossa! A boca fala do que está cheio o coração. Então, quando eu olho para isso, eu fico me perguntando, será que Jesus está autorizando falas como: eu falei aquilo no momento de calor? Você precisa entender, pastor, que a gente estava no conflito, e no conflito a gente sai de si e fala sem pensar. Me escapuliu. Não queria, não era o que eu queria dizer. Quem nunca? Jesus está dizendo o quê? A boca fala do que está cheio. Se é tão simples entender que a figueira produz figo e a videira produz uva, e o bem produz o bem e o mal produz o mal, o que eu falei é o que estava onde? Não escapuliu, não. Não foi no calor da emoção. Não foi porque a situação me pressionou para. É porque, de fato, é aquilo que eu alimento. E talvez, fora de um contexto onde eu tenho as amarras, os aparatos de proteção, eu simplesmente comunico aquilo que o meu coração acredita. E eu falo o que eu acredito acerca de você. Porque a boca fala do que está em nosso coração. Jesus não justifica nossas falas. Ele nos informa o porquê falamos o que falamos. Volte para um texto de Provérbios bastante conhecido, capítulo 4, verso 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Eu não preciso definir coração aqui com vocês. Até porque o professor de antropologia do Nutra é o pastor Darcy. E ele que tem a apostila toda que discorre sobre o que é coração no Antigo Testamento. Mas se coração, como com ele aprendi, é a sede de toda a imaterialidade humana, é dali deste coração que procedem as nossas afeições, os nossos raciocínios, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa volição, os nossos desejos, as nossas expectativas, a nossa fala. É dali que procede. É do coração que procede o todo do homem. Vai para Provérbios capítulo 27, um texto que eu gosto muito. Provérbios 27, 19. Provérbios 27, 19. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Vocês lembram da história do Narciso? O Narciso se apaixonou por si mesmo, grosso modo. Ou era apaixonado por si mesmo. E aí ele vê o seu rosto refletido no rio e ele fala: nossa, que beleza esse homem. E ele morre afogado, porque ele foi buscar a si mesmo. Uma pessoa autocentrada e egoísta, narcísico, narcisista. Daí todos os termos que hoje usamos para isso. Provérbios está dizendo, o rosto é mostrado ali, o rosto corresponde ao rosto. Eu sei que o Bruno é o Bruno porque eu conheço o Bruno, eu sei que o Darcy é o Darcy porque eu conheço o Darcy.
Eu sei que o Darley é o Darley porque eu conheço o Darley, o rosto dele corresponde a ele. Agora, o que corresponde ao homem? Note o que o texto diz. O que corresponde ao homem? O coração. Então, ninguém é algo distinto daquilo que o seu coração verdadeiramente é. Você é aquilo que o seu coração verdadeiramente é. Por isso que quando Jesus diz, a boca fala do que está cheio o coração, eu conheço quem você é por meio do quê? Da sua comunicação. Eu sei quem vocês são por aquilo que vocês falam. Dá um exemplo bem típico de famílias cristãs. Nós levamos os nossos filhos à igreja. Certo? Amém por isso? Sim. Muito bom. A gente leva os nossos filhos à igreja. Vai lá de manhã, EBD, culto, aula da turma X, aula da turma Y, louvor A, louvor B, tudo corre. A gente entra no carro para voltar para casa, a primeira coisa que eu falo, nossa, que mensagem ruim hoje. O filho vai aprender o ir ou a reclamação, murmuração do fim do culto? É porque aquela murmuração revela verdadeiramente quem os pais são. Ah, mas eles levaram a gente para a igreja e murmuraram. Então eles são frequentadores e murmuradores da igreja. Qual a conclusão óbvia que o filho poderia dizer? Se eu for à igreja, eu posso murmurar. E se eu não precisar murmurar com a igreja, eu faço o quê? Não vou à igreja. Olha que coisa boa. Porque a boca fala do que está cheio o coração e o coração mostra aquilo que o homem é. Eu posso até querer criar um ambiente, mas se as minhas palavras, se a minha comunicação, se o meu ensino não for regado por um ensino verdadeiramente bíblico e teológico em tudo que eu falo, dificilmente eu vou comunicar bem a verdade. É aquele marido que diz, eu dou tudo para minha esposa. E ela fala, é verdade, você dá tudo para minha esposa, para mim, só que você não conversa comigo. Eu dou um cartão de crédito, ela pode comprar tudo o que quer, não nego nada a ela, a gente viaja bem de fim de ano, tem as férias que a gente deseja, é legal, mas você não cuida de mim. Você não me pergunta como está a minha vida espiritual. Você não pergunta como anda o meu relacionamento com os nossos filhos. Você não me pergunta como eu tenho crescido no Senhor. Eu não sei como está a sua vida com Deus. Eu não sei a quem você presta conta. Eu não sei qual pastor você liga quando você tem problema. Mas está certo, você me dá tudo. Pastor, aí eles vêm, né? Eu não sei porque ela reclama. Eu dou tudo. Mas a gente perde de vista esse elemento importante do que o meu falar comunica. Assim, ao falarmos, estamos revelando aquilo que temos alimentado em nosso coração. Se olharmos o ensino de Jesus nesse contexto, pode voltar para Lucas capítulo 6, contexto mais amplo do capítulo 6 de Lucas. O que antecedeu essa fala do verso 43 é uma fala de julgamento, onde Jesus lida com uma parábola de um cego guiando outro cego, não cairão os dois no barranco, tira primeiro a trave, o argueiro do teu olho para tirar o cisco e aquela coisa toda. E o que segue, versículo 46, é onde você edifica a sua casa. E eu não acho que seja sem ordem que essa estrutura da condução que parte de um tirar a trave do meu olho e de um fundamento onde eu estabeleço a minha casa seja mediado por uma comunicação adequada. Se eu quero ter fundamento sólido na minha vida, eu preciso tirar o argueiro do meu olho, sondar o meu coração, mas falar e aprender a me comunicar de maneira santa, correta. Ao invés de observar aquilo que outros falam,
eu deveria primeiro observar o que eu falo e onde eu tenho fundamentado a minha vida. Porque as minhas palavras refletem aquilo que está em meu coração. Logo, se no meu coração há amargura, o que eu falarei? Se há inveja, se há ciúme, se há crítica, se há julgamento, se há descontentamento, se há gratidão, se há louvor, se há adoração, o que eu tenho nutrido em meu coração? O que nós conversamos ao entorno da mesa? O que nós conversamos quando entramos no carro? Sobre o que falamos quando vamos ao shopping? Certa vez, Lud e eu queríamos celebrar aniversário de casamento. Quando a gente não tinha filhos, era mais fácil. Com 3 filhos, 5, aí a gente já pensa bem direito hoje. Né? Mas a gente resolveu ir no restaurante XPTO. Né? E aí, ao chegarmos lá no restaurante, todo pomposo, a gente ligou e perguntou: que horas abre? Ela falou: às 7. No dia, às 7 horas, estávamos lá, porque estávamos com a Rebeca. Cestinho infantil. Restaurante todo pomposo e cestinho infantil. A moça do restaurante falou: nossa, vem cá. Sentou ela num cadeirão específico. Até às 9 nós ficamos no restaurante. Nós éramos os únicos com filho no restaurante todo naquela noite. Lembra disso? A moça ficou tão feliz que ela deu o couvert de graça. Aí eu falei: da próxima vez eu volto com 4 filhos. E de repente eu vi um monte de couvert. Jantar inteiro, sobremesa, alguma coisa assim. Recentemente a gente foi ao shopping com as crianças, porque agora a gente já não vai em restaurante, a gente vai no shopping comer na praça de alimentação. Aí a gente sentou na praça de alimentação assim para comer com eles, e a gente estava conversando e brincando, e tinha uma mesa atrás da gente que Lud e eu conversamos um com o outro e dissemos: você percebeu que todo mundo naquela mesa está com um celular na mão? Pai, mãe e os 2 filhos, cada um deles com um celular na mão. E eles não estavam falando um com o outro, eles comiam e teclavam. Comiam e teclavam. E de fato, era com uma mão scrollando e outra mão comendo. A gente ficou 40 minutos sentado. 40 minutos, aquela família ficou fazendo isso. Aí daqui 10 anos a família fala assim: eu não sei o que eu fiz de errado. Eu dei tudo. Deu mesmo. Você comunicou o tempo inteiro aquilo que estava no seu coração. Você tornou claro para a sua nova geração aquilo que era valoroso para você. E as suas falas ou não falas, as suas ênfases ou não ênfases, são elementos de comunicação. Se seu fundamento é viver para Cristo e em Cristo, o ensino dele, que transforma, e nós cantamos isso, conhecer a Cristo transformou, mudou o meu viver, eu deveria falar daquilo que é próprio dos transformados por Cristo Jesus. Eu deveria falar daquilo que é próprio dos perdoados em Cristo Jesus, daquilo que é dadivoso. É o não falar, é o falar entendendo que o falar não é uma ação neutra, mas é um ato de adoração que reflete o que temos estabelecido em nosso coração. Quando eu falo, eu não falo simplesmente. Quando eu falo, é um ato de adoração. E eu falo adorando e refletindo o que está no meu coração. A gente trata o cântico como sendo um ato de adoração, mas a minha conversa é um ato de adoração. O meu falar da vida é um ato de adoração, porque eu posso murmurar sobre isso ou eu posso ser grato sobre isso. Um texto que me pega no Antigo Testamento é quando o povo em número saindo e caminhando no deserto chega para Moisés e diz: Moisés, como é que pode? A gente estava lá no Egito e no Egito a gente tinha comida farta, a gente tinha mel, a gente tinha alho poró,
E agora a gente está aqui no deserto e come o quê? Eles estão somente falando? Ou a fala deles é um ato de adoração? Porque eles não enxergam a provisão de Deus por meio do maná e da codorniz. Eles preferem a vida da escravidão no Egito, tendo tudo que humanamente é possível ter, do que a liberdade de andar com Deus, desfrutando da dependência de Deus, ainda que para isso seja maná e codorniz. A fala deles comunicava isso. A nossa fala é uma fala de adoração. Recentemente, a nossa filha de 8, a Rebeca, 7 para 8, queria um negócio super edificante chamado Bob Goods. Vocês passaram a fase do Bob Goods aqui? Não, né? Filho grande já. Quem aqui sabe o que é Bob Goods? Boa, tudo filho na casa dos 8 anos de idade, né? Então você comprou as canetas do Bob Goods, comprou os livros do Bob Goods e começou a pintar Bob Goods com seu filho, né? Aí você fica bravo agora porque as canetas do Bob Goods estão custando R$29,90 na Shopee, você pagou 100 e não sei quanto pro mesmo número de caneta, porque acabou o hype, né? E aí, minha esposa conversando com a Beca, a gente tinha acabado de comprar as canetas para ela e tal. Ela falou: mamãe, eu tenho um estojo com 80, a minha amiga tem um estojo de 120. A fala dela é uma fala de adoração. Não é neutra. Ela está dizendo para a mãe dela: a provisão de Deus não é suficiente. E aí a Lud pôde falar: filha, vamos mudar a perspectiva? E geralmente isso acontece no banho, né? Que ela está lá lavando a cabeça da pequena e ela começa a falar: que tal você imaginar que você não precisava nem ter isso? Que tal você imaginar que isso é bondade, graça e misericórdia de Deus e a sua vida não depende de ter o Bob Goods ou não? Você já percebeu quantas outras tantas coisas boas Deus nos dá e não é o Bob Goods que vai marcar a sua vida? E foi um papo muito interessante que aí culmina: papai e mamãe não tiveram isso e Deus cuidou da gente. E ela ficou chocada, a Beca. Como vocês não tiveram? Porque na cabeça dela o normal é ter. Mas eu preciso ajudar os meus filhos e a mim mesmo a ter uma fala que compreende esse elemento de que toda fala é adoração. Se toda fala é adoração, como é que eu vou falar com o meu cônjuge? Como é que eu vou dirigir as palavras ao meu marido e à minha esposa? Não é que a tua palavra tem poder, deixa eu deixar isso bem longe aqui, para ninguém achar que vai mover o sobrenatural com as palavras aqui, ok? Mas sim de que as minhas falas refletem a quem eu adoro. As minhas palavras refletem aquele que eu sirvo. Desafio para o nosso dia hoje. E assim eu termino, porque eu não quero entrar em Tiago, que eu deveria entrar em Tiago agora. Eu vou demorar mais 1 hora para falar de Tiago, mas eu vou falar à noite sobre Tiago. Como é que tem sido o meu processo de comunicação com o meu cônjuge? Tem sido um ato de adoração ao Senhor? Ou tem sido um ato de adoração ao meu coração egoísta? Tem sido um ato de eu edificar na vida do meu cônjuge? Ou tem sido um ato de eu buscar os meus próprios interesses? As nossas falas não são neutras. O problema não é a comunicação, porque Deus se comunica. O problema é o pecado. E o pecado que está em nosso coração que nos leva a falar de modo específico. Pense na sua comunicação. Pense no seu relacionamento com o seu cônjuge. Porque a boca fala do que está cheio no coração. Curva a sua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, meu desejo é que cada um de nós atente para aquilo que tem dito. Não para que o foco seja a palavra em si,
mas que foque naquilo que tem dito, para que sonde o que tem se alimentado no coração. Se como o nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo disse, que a boca fala do que está cheio o coração, Pai, queremos ter clareza de que temos alimentado o nosso coração com aquilo que é próprio dos redimidos em Cristo Jesus. Queremos ter clareza de que quando nos comunicamos, ó Pai, expressamos aquele que em nós vive. Pensemos a partir da nova mente que temos em Cristo Jesus. Respondamos, buscando a transformação do nosso cônjuge, à imagem de Cristo Jesus. Pai, trabalha em nós, no nosso meio, para que tenhamos processo de comunicação eficaz, falando o que é dadivoso, por causa da obra redentiva de Cristo Jesus em nós. Oramos assim, gratos por esse tempo, em nome de Cristo Jesus. Amém? Amém. E amém. Até a noite a gente continua em cima dessa temática. Muito obrigado, Davi.